Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, artigos 4, 7 e 11. Artigo 4. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 1, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Inciso 2. Realizado para fins exclusivamente, alínea A, jornalístico e artísticos, ou, alínea B, acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7 e 11 desta lei. Capítulo 2. Do tratamento de dados pessoais, seção 1. Dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Inciso 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3. Pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 5. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Inciso 6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Inciso 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Inciso 9. Quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, ou, inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Parágrafos 1 e 2 revogados.
Parágrafo 3º. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os parágrafos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Capítulo 2 do Tratamento de Dados Pessoais, Seção 1, dos requisitos para o tratamento de dados pessoais, artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para: alínea A. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Alínea B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Alínea C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Alínea D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Alínea E. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Alínea F. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou alínea G.
garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei e, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir. Inciso 1. A portabilidade de dados quando solicitada pelo titular ou, inciso 2, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Parágrafo 5º. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Continuação do artigo 4. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Inciso 3. Realizado para fins exclusivos de: alínea A, segurança pública, alínea B, defesa nacional, alínea C, segurança do Estado, ou alínea D, atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou inciso 4. Provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados,
com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais, previsto no inciso 3, será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Ajude o canal, inscreva-se, ative as notificações e acompanhe as próximas publicações. Obrigada!